Bom dia, meu nome é Anelisa Ribeiro Furtado, tenho 18 anos, eu estou concluindo o terceiro ano do Ensino Técnico Integrado de Edificações no Cefet-MG, Campus 4, cidade de Araxá, Minas Gerais. Hoje eu vou apresentar um trabalho que é um estudo de caso trazendo o diagnóstico e o prognóstico das patologias de estrutura de concreto em edifícios aqui da cidade de Araxá. Eu iniciei esse projeto no final de 2019, estou concluindo ele agora no início de 2021 e eu tive como colaboradores e coordenadores para a realização desse projeto a professora Fernanda Jordão e o professor Yuri Mendes, que foram essenciais para a realização desse projeto. Então, esse projeto ele consiste na análise de manifestações patológicas em estruturas de concreto, identificando as patologias presentes nas fachadas desses edifícios, colocando suas causas, por que aconteceram essas patologias, quais são as maneiras de evitá-las e como podemos resolvê-las, tudo isso trazendo uma maior viabilidade para o projeto. O meu projeto, especificamente, ele foi feito tendo como base o Teatro Municipal de Araxá, e que tenha relevância social, cultural e econômica para a cidade, tentando mostrar e comover as pessoas em relação a como essas falhas, essas patologias prejudicam e podem trazer prejuízos para a obra e para a sociedade, que usufrui desse elemento estrutural da cidade. Esse projeto ele foi realizado tendo como base fotos retiradas por mim do teatro, da situação em que ele se encontra hoje. Além disso, utilizei várias especificações de como são essas patologias que estão danificando cada vez mais a estrutura do teatro, colocando exatamente o que se trata de cada uma delas e como elas podem ser tratadas, visando a possibilidade de evitar um futuro colapso da estrutura e maiores danificações do teatro, aumentando o tempo de durabilidade útil dele. No projeto, eu identifiquei diversas patologias. A que mais me chamou a atenção foi a questão da lixiviação, na qual a gente tem um pequeno exemplo aqui nessa fotografia. E logo em seguida temos imagens que identificam no teatro a lixiviação. A lixiviação ela é uma ação onde os compostos hidratados de hidróxido de cálcio da pasta de cimento, eles são extraídos quando entram em contato com a água, sendo uma água pura ou uma água ácida, fruto da chuva ácida. O hidróxido de cálcio ele é transportado até a superfície do concreto e, quando entra em contato com a atmosfera, forma um carbonato de cálcio insolúvel. E para poder realizar isso, a gente precisa realizar uma limpeza e retirar todo esse carbonato de cálcio acumulado, que gerou essas estalactites que estão caindo do teto e trazendo várias goteiras e trazendo essa água para fora e pingando constantemente em todas as pessoas que passam por baixo da estrutura. Para evitar isso, a gente precisa preparar o concreto utilizando cimentos com adição de pozolana ou escória, diminuindo a perda de hidróxido de cálcio. Também é possível diminuir a relação água e cimento, para maior impermeabilização e evitar que a água saia levando todos os elementos do concreto. E ele pode levar a ter alguns dos eflorescências, que são manchas abraxadas, que falaremos agora em seguida. Aqui temos um exemplo de eflorescência e logo em seguida exemplos de eflorescência no Teatro Municipal. A eflorescência são depósitos de cristalinos oriundos da dissolução dos sais do cimento e da cal, como hidróxido de cálcio, que por causa da infiltração da água acaba retirando esses elementos do concreto. Quando a água evapora devido à percolação, os sais se cristalizam e deixam a superfície do concreto uma coloração bem esbranquiçada. Para controlar isso, deve realizar uma limpeza com ácido acético e aplicar impermeabilizantes na argamassa, realizando sempre uma manutenção preventiva. Durante a fase da execução, deve manter sempre uma impermeabilização da estrutura e pode usar cimentos propícios à agressividade do lugar, colocando adições de escória ou pozolana para melhorar isso. Deve também evitar ao máximo o contato com a água e a percolação, já que a eflorescência compromete a vida útil da estrutura e pode ser um caminho para desenvolverem outras patologias. Agora, para finalizar, a gente tem um exemplo de desplacamento, depois o exemplo de desplacamento no Teatro Municipal, que é o resultado da oxidação do ferro e movimentação do concreto realizado pela armadura, principalmente após elas entrarem em contato com a água, o que faz com que as placas de concreto desagreguem da estrutura. Então, para poder evitar isso, a gente precisa de manter sempre uma impermeabilização bem feita durante o processo de execução, evitando as futuras consequências, já que isso pode comprometer toda a edificação. E para resolver, a gente precisa fazer um corte do concreto degradado e para depois colocar um novo concreto saudável. E esse foi o meu trabalho. Muito obrigada por assistirem.